Olá, mais uma quinta-feira do 102º encontro. Hoje, com a nossa querida amiga do coração aqui, a Marina Ferri. É a quinta vez que ela está conosco nesse encontro. Depois eu vou dizer quais foram os temas que ela já veio, conversou conosco, nos ajudou muito. E hoje ela vem falar, sobretudo, sobre o perdão, os espirituais e físicos do perdão. Mas antes nós vamos para a nossa prece, que vai ser musicada. Nosso amigo Silvio Pichico vai cantar para nós. E assim, quem quiser fechar os olhos, quiser assim, fica à vontade. Para aprender a amar, é preciso perdoar ao outro e também você. Para ser livre, para voar. Quem ama liberta, deixa a vida florescer. Sabe bem colher os frutos da árvore do saber. Para aprender a amar, é preciso perdoar ao outro e também você. Para ser livre, para voar. Quem ama liberta, deixa a vida florescer. Sabe bem colher os frutos da árvore do saber. O perdão é a semente que se rega todo dia. Põe um véu do esquecimento, é a dor que te alivia. É o caminho, a verdade que o Mestre nos deixou. Na caridade aprendemos a essência do amor. Para aprender a amar, é preciso perdoar ao outro e também você. Para ser livre, para voar. Quem ama liberta, deixa a vida florescer. Sabe bem colher os frutos da árvore do saber. O perdão é a semente que se rega todo dia. Põe um véu do esquecimento, é a dor que se alivia. É o caminho, a verdade que o Mestre nos deixou. Na caridade aprendemos a essência do amor. Na caridade aprendemos a essência do amor. Essa é uma, Rosana. E tem uma outra música. Já canto já, Rosana? Como é que faz, bem? Pode cantar. É uma música linda, então vamos cantar. É novata, essa né? Essa música é nova, saiu do forno agora há poucos dias. Saiu acho que dia 20, não foi, Silvia? Dia 20 de novembro. Gente, dia 20 de novembro já estava liberado para cantá-la. Sua voz ainda ecoa em toda a terra, se faz escutar. Multidões que ouvindo não entendem, muitos olhos veem e não conseguem enxergar. Mas os ensinamentos fazem meu coração vibrar.
esperança e coragem para me transformar. Eu quero muito te seguir, Senhor, e aprender de ti a lei maior que é o amor. Eu quero muito te seguir, Senhor, e aprender de ti a lei maior que é o amor. Fazer o bem sem ver a quem, isso vai muito mais além. Ter a leveza no espírito, com mansidão plantar a paz. Mas eu bem sei que é tão difícil, que sem ter fé tudo se desfaz, e que só com Jesus vivo a paz. De fazer a caridade ao meu irmão, ter benevolência e inocência e o perdão. De fazer a caridade ao meu irmão, ter benevolência e inocência e o perdão. Sua voz ainda ecoa em toda a terra, se faz escutar multidões que ouvindo não entendem, muitos olhos veem e não conseguem enxergar. Mas os ensinamentos fazem o coração vibrar de esperança e coragem pra me transformar. Eu quero muito te seguir, Senhor, e aprender de ti a lei maior que é o amor. Eu quero muito te seguir, Senhor, e aprender de ti a lei maior que é o amor. Fazer o bem sem ver a quem, isso vai muito mais além. Ter a leveza no espírito, com mansidão plantar a paz. Mas eu bem sei que é tão difícil, que sem ter fé tudo se desfaz, e que só com Jesus vive a paz. De fazer a caridade ao meu irmão, ter benevolência, indulgência e perdão. De fazer a caridade ao meu irmão, ter benevolência, indulgência e perdão. Sua voz ainda ecoa. Isso inspirado numa fala da Marina. Sua voz ainda ecoa, né, Marina? É uma paz muito grande que possa estender a todos os corações dos encarnados e desencarnados, para que a gente possa, aqui nessa comunhão de pensamento, abrir completamente, né, o nosso intelecto, o nosso coração, para ouvir a Marina, que já esteve aqui 5 vezes. Ela teve, gente, na edição 38, ela teve no dia 18 de agosto de 2022, falando sobre planejamento reencarnatório. Depois ela voltou na edição 89, um ano depois, praticamente, 14 de setembro de 2023, e falou sobre a conquista da tua paz.
E depois ela voltou um ano depois, ela sempre vem a cada ano, olha, no dia 7 de novembro de 2024, na edição 147, em perguntas e respostas, né? Em Pinga Fogo, falando sobre a experiência de vida. Foi tão bom que a gente pediu, na semana seguinte ela voltou, então ela voltou na edição 148, continuando, né, a parte 2, com perguntas e respostas. E hoje, um ano depois, né, nós estamos agora em novembro, ela retorna na edição 202, falando então sobre os benefícios espirituais e físicos do perdão. Marina, é com você. Bem, o nosso boa noite a todos, espero que o som esteja bom, ligamos o microfone agora, está tudo ok? Então, ótimo. Nosso assunto é esse, benefícios espirituais e físicos do perdão, para a gente já entender que o perdão é uma ferramenta que trará a todos nós benefícios, e benefícios físicos para o nosso próprio corpo, para o nosso habitat, e para nós espíritos, para o nosso lado espiritual também. Então, uma ferramenta preciosa que Jesus foi aquele que nos chamou, a voz dele, como disse o Silvio, ecoa em nós com os seus ensinamentos. Mas para entendermos isso, nós precisamos nos entender primeiramente como a estrutura que somos, né? O ser humano é formado de 3 partes essenciais: o corpo material, o corpo espiritual ou perispírito e espírito. Na verdade, nós somos espíritos vestidos de um corpo espiritual e aí sobrevestido de um corpo físico. Os mais íntimos pensamentos e sentimentos que nós temos e as mínimas atitudes que praticamos, elas ficam todas registradas no nosso perispírito e vão se refletir no corpo físico, nesta ou em outras vidas materiais que nós tivemos. Então, eu costumo dizer que isso está no registro, a mente guarda, como nós guardamos hoje, documentos na nuvem, né? No nosso celular tem a nuvem para a gente guardar, a mente do espírito é esse acervo da nuvem, mas desse acervo nós podemos baixar os documentos para poder utilizar. Então, tudo que nós fazemos fica registrado, desce, então, ou se estabelece no perispírito, e dele se reflete no corpo físico, como consequência do que falamos, pensamos ou agimos. E nós vamos perceber que o espírito, ele imprime códigos genéticos que irá ser útil a ele na reencarnação. Ele é indispensável para ele, para a formação intelecto-moral, durante a evolução dele, ele precisa dessas orientações, desses códigos que ele traz, que ele registra como seu DNA de espírito. Nós temos o DNA dos nossos pais biológicos, da nossa família, mas nós temos o DNA de espírito, primeiro o DNA divino, que é o Deus em nós, e depois a resultante de nós mesmos. Então, mesmo com a educação no lar, com a educação na escola, o convívio social, toda essa atividade do espírito acaba alterando o comportamento do espírito, alterando até esse destino, porque reencarnamos com uma programação, com uma orientação, uma direção, e muitas vezes esses nossos pensamentos, sentimentos, atitudes começam a modificar esse planejamento inicial. Então, estamos sujeitos a tudo isso. E é nesse relacionamento, nessa vivência com as outras criaturas, que, então, os seres humanos adoecem. Nas relações humanas é que nós adoecemos. Que tipo de doença nós vamos desenvolver nesses nossos relacionamentos supostamente afetivos? Depressão, carência afetiva, mágoa, tudo isso é resultante do nosso envolvimento com o outro, da nossa vida com o outro. E o amor, seja na expressão da caridade ou qualquer expressão que se dê a ele,
não é só um caminho, não, para a nossa saúde integral, né? Mas é o elemento que preserva a todos nós nesses relacionamentos. Ele é um escudo, o amor para nós é um escudo, é uma defesa, é o elemento que preserva no nosso relacionamento com o outro. Por isso, nós vemos conselhos de Jesus, quando ele fala a respeito do amor, na expressão do perdão. O perdão é um ato de amor, é um ato de conciliação. E lá naquela questão 886 do Livro dos Espíritos está lá o que é a caridade para Jesus ou o amor para Jesus. Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Este é o teor do amor que Jesus, então, vem nos chamar a atenção para que possamos praticar em defesa de nós mesmos, para a nossa própria proteção. Então, como é que nós vamos entender esse perdão? Nós vamos recorrer ao Evangelho de Mateus, no seu capítulo 18, versículos 23 a 35, onde Jesus está falando do reino dos céus. E ele diz, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando, então, a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas ele não tinha como pagar, se queixou aquele rei, e o rei, então, ele ordenou que aquele homem fosse vendido, ele, a sua mulher e seus filhos, e tudo quanto possuía viria a pagar a dívida. O servo pediu perdão, o servo pediu que ele tivesse clemência, e ele, então, perdoou aquela dívida. Ele disse, ser paciente comigo, e eu vou pagar tudo que devo. E o Senhor, então, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Então, o servo se livrou de um peso, de uma condenação, por conta de um pedido de perdão àquele coração que foi clemente para com ele. Mas veja que ele sai da frente daquele senhor, encontra um conservo, quer dizer, um outro servo que trabalhava para o mesmo senhor tanto quanto ele, e que devia apenas 10 denários. Né? Ele, no entanto, a dívida dele era muito maior, era 10.000 talentos. O outro devia um pouquinho, devia apenas 100 denários para ele. E aí, então, ele agarra aquele homem, espreme, sufoca aquele homem, como registra a Bíblia, e grita com ele, paga-me o que você me deve. E o conservo pediu perdão, olha, eu não tenho como pagar você agora, tem paciência comigo. O mesmo que ele pediu para aquele rei, o conservo, o seu companheiro de trabalho, pediu para ele também, e eu te pagarei. Mas ele não aceitou, ele não quis, e mandou prender o homem porque estava devendo para ele, até que saldasse a dívida. Mas outras pessoas observaram, e isso é muito interessante, porque numa das epístolas de Paulo, se não me engano, aos Gálatas, ele diz, né, nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhos. 1000 olhos nos veem. E hoje, com o celularzinho na mão, 1000 celulares nos veem. Não tem escape. A gente pensa que está sozinho, pensa que está fazendo coisa que ninguém está vendo, mas sempre tem uma câmera, sempre tem um olhar, sempre tem alguém registrando. E ali, pessoas viram a atitude dele e foram falar, então, aquele rei do comportamento dele para com o seu companheiro. E o rei mandou chamá-lo, volta aqui, que eu preciso conversar com você, e dizer, servo malvado, porque entrou na qualidade, o rei foi piedoso, é uma virtude. O servo era malvado, era um comportamento vicioso no mal, no egoísmo. Então ele disse, eu te perdoei toda a dívida, porque você me pediu. Você me devia tanto, ele deve igualmente a você, por que você não se compadeceu dele como eu me compadeci de você? Então, indignado, o rei chamou os seus verdugos, né, os seus capatazes, e mandou, então, que ele sofresse punições até que pudesse pagar aquela dívida. E Jesus, no Evangelho de Mateus, e isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11,
registra o seguinte: assim também o Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um de seus irmãos. Então, aquela ideia do que fazemos ao outro é o que recebemos, aquela condição de atitude que nós temos e que precisamos que o outro tenha para conosco, tudo é de conformidade com o que nós oferecemos. E nós vamos estar recebendo na medida exata. Ah, mas esta vida eu não fiz nada, sou uma pessoa ótima. E o passado? E o que eu já fiz e ficou pendente? Há uma imagem que eu já falei também muitas vezes, e eu gosto dessa imagem, porque me remete à infância. Muitos de nós do interior sabemos bem desse fato de que nós tínhamos, onde morávamos, alguns armazéns. Aquele armazém antigo, né? Aquele vendeiro, que ali tinha pão, tinha biscoito, tinha arroz, tinha feijão, tinha alpargatas rodas, tinha corda, tinha tudo naquele armazém. E era um costume colocar a pessoa ir lá, dizer assim, olha, eu queria 1 quilo de arroz, mas eu estou sem dinheiro. Ele pegava o papelzinho, marcava o nome da pessoa, marcava o preço e pendurava ali num preguinho, num gancho, na parede. Quando se recebia o dinheiro, ia lá e dizia, olha, eu vim acertar. Ele tirava todos os papeizinhos que estavam com o nosso nome, as nossas dívidas, somava tudo, dizia, dá tanto, e a gente dizia, nossa, não dá para pagar tudo. Não tem importância, paga uma parte e o resto eu volto para que você pague quando tiver o dinheiro. Não vamos deixar de pagar nunca. Está lá com o nosso nome. Então, no preguinho de Deus, é a mesma coisa. Nós vamos fazendo coisas e vão sendo acumuladas lá. Uma encarnação, eu aguento tirar daí 3 papeizinhos, mas ficaram 2. Vai para a próxima. Se eu não fizer mais nada errado nessa, só os 2, senão vou aumentar a quantidade da dívida. Então, esse movimento entre os atos indevidos, aqueles que merecem qualquer reprimenda, e o sanar desse comprometimento, é um movimento da vida em nós. Esses enganos que nós praticamos, normalmente são chamados de atormentadores, são os verdugos da alma. Não dão trégua, atormentam a nossa mente, não dão paz. Quais são esses atormentadores, verdugos da nossa alma, que nós conquistamos pelos nossos comportamentos? Como aquele homem foi entregue aos verdugos. Quais são os nossos verdugos? Culpa e remorso são os 2 primeiros. Por que acontece a culpa e o remorso? Ela só acontece quando nós não perdoamos. Nós não exercitamos, naquele momento, pelo contrário, nós estamos exercitando o autodesamor. Eu não me amo o suficiente, e aí eu me culpo, eu peso, eu não perdoei, eu fico remoendo aquela coisa. Então, a culpa e o remorso nos castigam profundamente. A raiva, a mágoa, o ressentimento são outros tantos verdugos que nós temos, que ninguém está vendo, mas estão na nossa consciência, estão no nosso íntimo, e estão nos torturando o tempo inteiro. Qual é a criatura que, tendo culpa e ficando remoendo o tempo inteiro essa culpa, não se desespera? Às vezes dá para refazer a situação, às vezes não dá. Então, olha o desespero que se fica, porque simplesmente vestiu essa culpa, vestiu esse peso. O remorso de um ato praticado, a raiva, a mágoa, o ressentimento, surgem quando? Quando nós nos sentimos lesados. Eu tenho raiva porque eu me achava no direito de alguma coisa e o outro não deu o que eu achava no direito. Eu tenho mágoa porque eu queria de um jeito e aconteceu de outro. Eu tenho ressentimento porque aquela criatura fez algo indevido, tinha um comprometimento comigo e falhou. Então, veja, a ausência do perdão
gera em nós culpa e remorso. A ausência, quando nós nos sentimos lesados nos nossos sentimentos, nós vamos desenvolver mágoa, ódio, e ressentimento. E toda vez que nós desenvolvemos esses atormentadores, porque não dão sossego para a nossa cabecinha, para os nossos sentimentos, toda vez que nós desenvolvemos esses atormentadores, nós vamos ter problemas, grandes problemas psíquicos, neurológicos e imunológicos. A minha imunidade baixou. Quando é que eu digo isso? Depois de uma briga, depois de algo que me desagradou, depois de algo que me feriu profundamente, eu digo, minha imunidade baixou. Consequência, qualquer vírus oportunista encontra brecha em nós. Qualquer um. Qualquer problema neurológico pode surgir num momento desse. Eu me fragilizei, eu abri uma brecha, eu abri uma porta. Então, toda vez que esses atormentadores da nossa consciência estão vivos em nós, nós podemos, sim, desenvolver problemas psíquicos, neurológicos e imunológicos e físicos, por conta desse desequilíbrio. E aí nós vamos ver que surge a culpa. A culpa é ruim? Não, a culpa é boa. Porque ela só surge quando eu percebo que fiz o indevido. Já é um passo adiante, porque há pessoas que fazem e a gente diz, nossa, mas será que essa pessoa nem percebe o que ela fez? Ela não tem culpa, não se sente culpada, ela nem percebe. Veja, quando eu percebo, e aquilo eu vejo, nossa, não foi legal, não caiu legal, é que eu sinto culpa, é que eu visto a culpa. Então, ela surge quando nós avaliamos nossos atos de forma negativa. Aquilo que eu fiz não foi legal e prejudicou alguém, agora eu estou aqui de coração apertado, me sentindo responsável por falhas e erros e imperfeições que surgem a partir daquela situação. Mas nós aprendemos que quando se sente a culpa, é porque fizemos algo errado, não estava certo, aquilo não era legal. Eu fiz, agora estou me sentindo culpado. Então, eu aprendo com o meu próprio erro. A culpa, e aí é Hamed quem nos diz no livro Dores da Alma, ele diz, a culpa é para você pensar que algo está precisando ser visto. É um princípio, uma crença, onde se tem muita rigidez. O meu ponto de vista, a minha maneira de ser. E aí eu vou agir de conformidade com a minha cabeça, com o meu ponto de vista, sem permitir qualquer alteração. Quando, na lei de evolução, nós estamos sujeitos a alterações todo o tempo. Então, a culpa, ela gera em nós remorso. É quando ela já acorda. E o remorso, o que ele vai fazer em nós? Primeiro que ele vai atuar sobre o nosso chakra solar, que é esse comando do coração, que está aqui no meio do nosso peito, esse centro vital nervoso que está no centro do nosso peito. Ele vai desconectar esse nosso chakra solar da relação saudável com os outros. Se eu tenho remorso, se eu tenho culpa, eu me afasto. Eu não tenho mais aquele sentimento afetivo, eu estou comprometendo, eu estou desconectando pelo remorso. O remorso mantém as pessoas pobres de pensamento, porque ela não olha uma saída, ela fica mergulhada e remoendo aquilo que passou, sem observar uma providência que ela possa ter para melhorar a sua condição de vida. Então, ela mantém as pessoas pobres de pensamento, mentalidade frágil perante a vida, apática para o desenvolvimento de metas. O remorso, ele encarcera, ele aprisiona. O que surge como resposta no corpo físico para essas atitudes provocadas pelo remorso? Dores de cabeça, onde nós não sabemos a razão. Vai no médico, vai aqui, vai ali, faz exame, e não acha nada, nada.
Para nós, no meio espírita, há um desculpismo muito grande, coisa assim, é espiritual, é obsessor. Não, sou eu o obsessor, com a minha atitude ruim. Sou eu. Então, essa dor de cabeça que não tem sentido, que não há razão para ela existir, vamos procurar que existe um sentimento em nós que está produzindo isso porque eu estou magoada, porque eu estou sentindo culpa, porque eu tenho remorso, mas não faço um movimento de libertação. E toda essa energia aprisionada, estagnada, está explodindo em dor de cabeça. A vesícula que funciona mal. Está ali, resultado disso. E haja pedra, porque vai congestionando. São esses sentimentos que vão congestionando. E mesmo palpitações do coração, o coração dispara, e vai, faz os exames e não encontra nada. A raiva, que também é esse elemento que nos descompassa, é um sentimento de protesto. Quando eu fico com raiva, eu estou protestando, não concordo com você, não gostei do que você disse, não aceito, e aí estou lascando aqui de raiva. É um sentimento de protesto, mas é um sentimento de insegurança, de timidez, de frustração contra alguém ou contra alguma coisa que se exterioriza quando o ego se sente ferido, ameaçado. Meu brilho aqui acabou, alguém massacrou, alguém me prejudicou, fiquei louca da vida, tomou a minha vez, fez a minha parte, fico louca da vida. Então, é um sentimento de protesto. A raiva é protesto contra um fato acontecido. E é irracional, então, nutrir a crença de que nós seremos sempre amados e entendidos plenamente por todos. Nem Jesus Cristo foi amado e entendido por todo mundo. Nem Jesus Cristo. Como é que nós vamos ser amados e entendidos por todos? Claro que terão aqueles que não nos amam, que não querem a nossa felicidade, que não querem a nossa alegria, tem aqueles que são indiferentes à nossa pessoa, para ele, o nada em nós para eles é a mesma coisa, são indiferentes à nossa pessoa. Aqueles, então, que não nos entendem, e a gente diz assim, será que eu estou falando grego? Nós falamos desse jeito. Será que eu preciso desenhar para você entender? Olha a nossa raiva, onde é que vai? Vai nesse caminho. Então, o nosso esforço não é de conter a raiva, porque ela é um sentimento natural, porque é um sentimento de protesto. É um sentimento natural. Mas nós devemos deixar que ela se expresse e vá embora naturalmente e rapidamente. Não gostei disso que você fez, não gostei disso que você falou. Senti uma rejeição contra aquilo que você fez, mas passou. Já não tem raiz, já não fica ali. Não é aquela história de abrir o baú e ficar tirando lá de dentro tudo que foi errado. Vamos discutir a relação. Abre o baú e tudo que era do passado põe para fora agora. Não vale a pena. Não vale a pena. Começar a juntar tralhas nesse baú que não vale a pena. Mas a mágoa, ela também vai atuar fisicamente em nós. Agora, no chakra laríngeo, pegando aqui, a voz, aqui. E isso aqui causa um dano enorme ao nosso sistema imunológico. Já perceberam, quando uma pessoa está com raiva, quando ela vai falar com o outro, a voz dela muda o tom? Ela não fala com a mesma tonalidade de quando ela está falando algo bom e natural. A garganta fecha, a boca seca, porque é o laríngeo que está sendo afetado por essas emoções. Diz, então, Hamed, que a raiva, a mágoa é a raiva na geladeira. Coloquei ali, estou curtindo. Coloquei ali, estou curtindo. Mágoa, má água, água amarga, água ruim. Então, eu coloco ali e vou curtindo. Gera problema do sistema nervoso central. Disfunção de glândulas secretoras e endócrinas, distúrbio no aparelho digestivo. Quando nós estamos magoados e a gente diz, ai, estou com a boca amarga, meu fígado, nossa, meu estômago está aguado. Se eu abrir a boca, eu vou babar até, de tanto
tão aguado que eu estou? Porque eu estou magoada. A raiva deu lugar à mágoa e eu fico alimentando isso e surge um desequilíbrio psicológico, muitas vezes, do nosso comportamento. Então, surgem disfunções por conta de raiva, de mágoa, de culpas, né? De remorsos. Surgem disfunções biopsico, socioespiritual, ou seja, biofísica, psico, a mente, sócio, a vida em sociedade, e espiritual, nós espíritos. São disfunções biopsico, sócio-espiritual. E mais além, e cósmico-planetária, porque nós saímos do equilíbrio do cosmo, que é a lei de Deus que rege. Nós estamos com esse comportamento fora da lei do amor. Fora da lei do amor é fora da lei de Deus que rege todo o cosmo e o planeta. O que resulta em nós? Essa disfunção, distúrbios emocionais, conflitos sociais, brigas infinitas. Nós estamos vivendo polarizações homéricas, com muitos conflitos sociais, transtornos mentais. O comportamento humano que nós estamos vendo não é humano. Há comportamentos que a gente diz, meu Deus, essa pessoa está totalmente animalizada. Isso não é um ser humano. Isso é um ser brutal, é um ser selvagem. Perturbações espirituais obsessivas. Perturbações espirituais obsessivas. Porque esses espíritos perturbadores encontram brechas em nosso pensamento, em nossos sentimentos, e vão agir por isso. Surgem as doenças orgânicas e essa nossa desconexão cósmico-planetária, gerando em nós revolta, justificação, rejeição, fuga, repressão, acomodação, condenação, negação, inaceitação. Tudo porque fizemos a escolha pelo não perdão. Se lá, na situação que não foi agradável, nós tivéssemos feito o exercício que Jesus convida do perdão como benevolência com aquela criatura, indulgência para aquela maneira de ser, que ele nos chama, não teríamos gerado tudo isso. Mas optamos pelo não perdão. Batemos o pé, levantamos o nariz e achando que somos melhores que todo mundo. Essa escolha pelo não perdão, ela vai sofrer ou vai promover agravamento do nosso sofrimento. Porque quem sente culpa sofre. Quem tem remorso sofre. Quem está cheio de raiva sofre. Quem está trazendo ódio, desejo de vingança, sofre. Sofre, ele se martiriza o tempo inteiro. Então, isso vai agravamento a esse sofrimento e leva a que caminho a criatura, já que nós vimos que ocasiona distúrbios biopsíquico, socioespiritual. A criatura em desequilíbrio parte muitas vezes para os processos obsessivos, se coloca como vítima nos processos obsessivos, ou favorece os processos obsessivos, pode caminhar pelo autocídio, né? Sair de cena porque a vida não está lhe agradando, ou pelo homicídio, tirar o inimigo de cena. Ele vai ter uma atitude dessa. Se levar isso a ferro e fogo, o resultado será esse. Esses comportamentos que geram com a eliminação da vida, quer dizer, do próprio indivíduo ou do outro indivíduo, ou um processo obsessivo muito grande, levam ao agravamento do sofrimento no mundo espiritual. Não é só aqui. Vai desencarnar e vai levar isso consigo. O sofrimento não vai se eliminar aqui por essa atitude, porque o sofrimento é da alma. E o que se eliminou aqui foi um corpo. Então, a alma carrega consigo as suas dores, são dores da alma. O que esta vida espiritual carregada de agravamentos de sofrimento por conta dos nossos comportamentos vai fazer? Reencarnação. Mas uma reencarnação boazinha? Não. Uma reencarnação dolorosa, como proposta ao caminho do perdão.
dificuldades, dores, aflições, para aprender a ser mais macio, para aprender a perdoar as criaturas. Não é fácil enfrentar tudo isso, quando nós poderíamos nos ter poupado disso se a atitude tivesse sido melhor anteriormente. Perdoar, gente, não é esquecer. Eu costumo dizer que esquecer é para quem tem amnésia. Só tendo amnésia para esquecer. Você não vai esquecer um fato, nenhum de nós vai esquecer um fato que um dia nos feriu, nos magoou, nós sentimos alguma coisa, ou esse protesto que nós fizemos. Não é esquecer, mas é anular aquilo que foi sentido no momento em que o fato aconteceu. Perdoar é olhar para o fato, sabendo que ele existe, e não sofrer como se sofreu naquela hora, onde o fato aconteceu. Então, é um movimento de anulação do que foi feito. Quem fez foi o outro, e eu não posso vestir o mal feito do outro, porque isso vai me prejudicar em excesso. Esse perdão, como não esquecer, mas anulando aquilo que foi feito, ou o sentimento vivido, a vibração sentida, vai nos levar a um processo de autoconsciência. Eu me amo. Jesus diz, ama o próximo como a ti mesmo. Tenha consciência de você. Acredite em você. Ame a você. Queira bem a você. Invista em você. É isso que Jesus disse a cada um de nós. Então, a autoconsciência, só que a autoconsciência, esse amor, esse respeito, essa fé em nós mesmos, nos leva a algo chamado responsabilidade. Nós temos responsabilidade para com a vida, para com as outras criaturas que estão conosco, para com o nosso comportamento em relação às outras criaturas. E é por isso que a responsabilização, ela vai nos trazer arrependimento, que é o despertar da consciência para fazer alguma coisa diferente. É a autoanálise da dificuldade que nós criamos. Quando eu olho e me arrependo, eu estou fazendo uma autoanálise da dificuldade que eu criei e que agora eu disse, puxa, não devia ter feito. Olha que coisa. Como eu me arrependo, se eu pudesse voltar atrás. Então, nós vamos aprender com o nosso próprio erro. E isso é evolução. Evolução não é um testemunho de santidade. Não é isso. É em conhecendo a nós mesmos, podemos fazer diferente e melhor a cada ponto. Por isso, nós podemos buscar fazer a reparação daquilo que foi causa, então, quando tomamos autoconhecimento, nós nos arrependemos, então partimos para o exercício de reparação. E a raiva e o rancor, eles podem realmente nos deixar doentes. Doentes. Nós, é uma fala de um pastor George Foster, eu gosto, eu acho que a gente tem que aprender com todo mundo, seja o pastor, o padre, o papa, o babalorixá, não importa se a fala é boa, se o ensino é bom, nós temos que aproveitar. E esse pastor tem essa frase muito interessante, nós não fomos criados para transgredir os princípios de Deus. O fato é que nem o corpo, nem a alma suportam as consequências dessa transgressão. Olha o que esse homem está dizendo. Nós não fomos criados para transgredir os princípios de Deus. Os princípios de Deus são a lei do amor. É a caridade, é o perdão, é a prática do bem. Nós não fomos criados para transgredir isso. Nós somos criados para seguir essa trilha. Então, quando nós transgredimos, o nosso corpo e nós mesmo, como almas, não aguentamos o peso dessa transgressão, não aguentamos as consequências dessa transgressão e, por isso, temos dificuldades. Não possuímos forças emocionais, físicas ou mentais para
carregar os fardos da culpa, da amargura e do rancor. Eles são o quê? Demasiadamente pesados para nós. E aí, a loucura, o desespero, a depressão, a angústia. Então, o nosso estado de espírito, ele tem um efeito imediato e direto sobre o nosso corpo físico, o nosso estado de espírito. A psiconeuroimunologia, ela diz que tudo que trazemos na mente, pensamentos, sentimentos, vão gerar uma resposta no nosso sistema neurológico. E isso que recebe, então, o impacto da mente e o sistema imunológico que faz a defesa do organismo. São dois sistemas. Neurológico recebe o impacto da mente e também vai prejudicar o nosso sistema imunológico que faz a defesa do organismo. Então, nós ficamos abertos a vírus, proliferação de células doentes. E eu já contei esse fato, mas eu gosto sempre de lembrar, aqui em Taubaté, existe um médico das antigas, doutor José Luiz Sembranelli, conhecido por muitos taubateanos aqui, é um homem de uma espírita. A gente não sabia nem o que era espiritismo na época, eu era criança, e a gente ouvia dizer que ele era espírita, eu não sabia o que era. Mas um homem de uma caridade extrema às pessoas. E, certa feita, eu levei um grupo de alunos de 5ª série para fazer uma entrevista com ele. Porque ele era um homem que merecia essa entrevista. Eu tenho uma fitinha cassete com a voz dele, a entrevista. E ele, na ocasião, estava desenvolvendo uma medicação para o câncer, para a cura do câncer. Ele desencarnou nessa época que ele estava trabalhando nesse projeto. E ele, na gravação, ele fala para as crianças, são crianças de 5ª série. Ele diz assim, as células do câncer, todos nós temos. Mas elas estão como que dormindo. Elas vão acordar se nós tivermos a raiva, a mágoa, a tristeza, a culpa, o ódio. Esses sentimentos podem despertar. E como ela desperta com muita fome, ela vai devorando tudo que ela encontra pela frente. Palavras do Dr. José Luiz Sembranelli. Já isso eu estou falando da década de 70. Ele já informava isto. Esses sentimentos podem despertar essas células que são maiores que as outras, que vão acordar com muita fome e que vão devorar todas as outras. Então, o nosso cuidado, sabe, é buscar evitar isso o máximo possível. Claro que há situações que nos atingem de forma inesperada, claro. Mas tudo que nós pudermos viver melhor para nos pouparmos de tantas dores é a nossa obrigação. Então, doenças físicas vão surgir por conta disso, como no caso do câncer, que nós dissemos, sentimento de culpa, mágoa, ressentimento, são elementos muito fortes para despertar isso. Doenças mentais, como depressão, pânico, Alzheimer, tudo consequência dos pesos que estamos carregando, totalmente desnecessários. Lembrem-se de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é suave, meu jugo é leve, meu fardo é suave. E ele não disse que ele ia tirar os nossos fardos, disse que ia aliviar. Porque fomos nós que arranjamos todos esses fardos. E somos nós que vamos ter que dar destino a eles. Ele vai nos ajudar aliviando, para que a gente tenha força de se desfazer desses fardos desnecessários que muitas vezes juntamos. Então, a alma, para resolver a situação em que ela se encontra, ela muitas vezes vai para alguns mecanismos. O culpismo, ela cria atormentadores para o corpo. Ela faz o julgamento, fiz uma bobagem, estou condenada. Não mereço a paz, não mereço o céu, vou para o inferno, eu não presto, eu não valho nada, então eu estou condenado. Qual é a minha punição? Não posso ser feliz. Não mereço ser feliz, então eu vou fazer o quê? Desabrocha a doença. A doença é um meio de autocastigar-se. Sofrer a doença
vai diminuir o desamor? Vai mudar alguma coisa? Nem sempre. Às vezes a pessoa está padecendo da doença e não muda o pensamento, não muda o sentimento, não resolve as situações que precisam ser resolvidas. Dentro desse culpismo, ela pode também se colocar na posição da autopiedade. É a síndrome do coitadinho de mim. Ah, coitado de mim, sofro tanto. Olha a minha dor. Olha que a minha dor é maior que a do outro. Olha que o que eu sofro é muito pior que o outro. Ah, coitadinho de mim. Por que ela faz isso? Ela faz isso por autopiedade. Ela tá se pegando no colo. Ela está acalentando o próprio coração, como coitadinho, e querendo que os outros passem a mão na cabeça. Mas esse é um movimento de estagnação, porque enquanto ela ficar dentro desse movimento de autopiedade e de culpismo, ela não está buscando saída, não está buscando uma solução para a sua jornada. Então, o outro mecanismo seria desculpismo. Mas aí é defesa. Ela vai fazer o julgamento, ela vai fazer uma Ah, não, mas eu fiz por conta disso, é autojustificativa. Eu vou justificar o meu ato. Ah, eu fiz aquilo, mas eu fiz porque, fulano mereceu, porque a situação exigia. Só que isso demonstra irresponsabilidade e fuga da realidade. Leva também a uma ação responsável que nós precisamos ter. O perdão cristão e o resgate daquilo que foi difícil, daquilo que não foi solucionado imediatamente. E isso é um trabalho de autoconsciência que nós precisamos desenvolver. Aí vem Jesus, né? Com a conversa com Pedro. Quando Pedro pergunta a Jesus, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu devo lhe perdoar? Até 7? Olha, se Pedro está perguntando, é porque ele já achou que o 7 era pouco. Senão, ele não perguntaria. 7 era a lei, ele deveria perdoar 7 vezes, essa era a lei. Então, é porque ele estava achando que a lei estava fraquinha, que ele precisaria mudar alguma coisa. Só que ele não sabe mudar quanto, quantas vezes. E Jesus diz a ele simplesmente, não lhe digo que até 7, mas 70 vezes 7 vezes. E aí o povo faz aquela continha do 490, né? 70 vezes 7, 490. Está perdoado 490, na 491 pode acertar os ponteiros. Não é verdadeiro. Porque a questão é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 70 vezes. Isso dá um número formado de 57 dígitos. Para se ter uma ideia, se nós vivêssemos 100 anos, e perdoássemos uma vez ao ano, nós teríamos dado 100 perdões. Se nós tivéssemos perdoado uma vez por mês, nesses 100 anos, eu teria 1.200 perdões. Se nós tivéssemos perdoado uma vez por dia, durante 100 anos, eu teria dado 36 mil perdões. Se tivéssemos perdoado uma hora, a cada hora, em 100 anos, eu teria 864 mil perdões. Se eu tivesse, a cada minuto um perdão, eu teria dado 51.840.000 perdões. E se eu tivesse dado a cada segundo, eu teria dado 3.110.400.000 perdões. Só que isso é um número de 10 dígitos. E o que Jesus falou tem 57 dígitos. O que significa que o perdão é uma coisa infinita para o espírito. Nem que eu vivesse 100 anos e perdoasse a cada segundo, eu teria ficado só 10 dígitos. Eu não teria feito tudo o que Jesus falou. O perdão para Jesus é algo estrondoso, é algo fantástico. E nós não temos o sentido real da virtude do perdão, do significado da virtude do perdão. Não percebemos que a sua importância foi deturpada. Porque
Uns disseram, perdoar é demasiado transcendente, é inacessível. Isso é coisa para os santos, é coisa para os anjos, não é para nós. É atributo dos santos, está muito distante do ser humano. O ser humano é muito imperfeito, né? Então, esse nem vai cogitar em perdoar, já que é coisa do santo e ele não é santo, nem vai pensar em perdoar. Outro vai dizer assim, é algo de pouco esforço, foi banalizado. Eu perdoo, tá bom? Perdoo, mas não esqueço. Na próxima vez nós vamos acertar. É aquela ideia de um não esqueço com desejo de revide. Não é um não esqueço porque o fato aconteceu, mas é simplesmente com desejo de revide. Então, isso é um arremedo de virtude, não é uma virtude. É um arremedo de virtude, é uma superficialidade. É aquele perdão da boca para fora, o coração não entrou nessa história. Então, o que nós precisamos? Desenvolver o auto-amor. Como Jesus disse, ama o próximo como a si mesmo. Esse auto-amor, ele vai se desenvolver no nosso desejar, no nosso contatar, no nosso descobrir, conviver, conhecer, compreender, conscientizar, aceitar, transformar, amadurecer e felicitar. É uma jornada de ações para chegarmos disso e escolher o perdão como caminho para os exercícios de mansidão e humildade. Então, quando eu começo meus exercícios de mansidão e humildade, eu estou escolhendo o perdão como caminho, aceitando o que não cabe em nós, né, que venha a dominar a situação, ou quem quer que seja. Né? Não se aceita. Tenta se adaptar, tenta relaxar e encontrar outras formas para resolver a situação. Escolher esse perdão como caminho para nos libertar dos sofrimentos que aqueles atormentadores nos causam, trazem perturbação de todo tipo. Diz, então, Alberto Almeida, no seu livro Perdão como Caminho, avalie se realmente vale a pena estragar o momento e até mesmo um dia por causa de um mal-entendido ou de algo fora do lugar. Às vezes briga-se por tão pouca coisa. Às vezes é aquilo ali, uma coisinha fora do lugar, suficiente para o outro fazer um carnaval, sem necessidade, quando nós poderíamos fazer escolhas mais felizes. Com essa atitude, se nós pensarmos em escolher o perdão como um caminho do bem, nós nos tornamos mais simpáticos, mais alegres, mais otimistas, aptos, então, a desfrutarmos o sucesso de todas as nossas manifestações, vamos nos desvincular da faixa vibratória por onde transitam as emanações mentais de inteligências voltadas para o mal. Os maus não gostam da alegria, não gostam da paz, não gostam do bem, não gostam da tranquilidade. Quando eu começo por esse caminho, eles não acessam mais. Essa página aqui do Face não me interessa. Só tem essas coisas boas, não tem fofoca, não tem crime, não tem bate-boca, nem fico nessa. Os maus se afastam. Não é compatível. Então, se nós queremos nos livrar, é por aí mesmo que nós vamos ter que trabalhar. Que graça! Oi? Vamos lá? Não, a pessoa que abriu o microfone já fechei. Pode seguir aí, Marina. Mas nós já estamos perto de encerrar, viu, Rosana? É mesmo a nossa penúltima fala, e aí fica por conta dos amigos. Então, lembrando aqui, Nelson Moraes, no livro Perdão, o Caminho da Felicidade, ele diz, adquirimos a paz porque nos desassociamos dos pensamentos de mágoa e de rancor, impedindo que os dados mentais envenenados daqueles que nos magoaram continuem nos atingindo. Se eu bloqueio aquela vibração que está vindo, aquelas palavras, não estou dando trela, não estou dando ouvidos, eu estou me poupando. E o outro vai cansar, porque está falando sozinho. Então, não vai ter sentido. Criamos um mundo novo dentro de nós, com atitudes diferentes, onde o nosso coração se transforma em guardião
dos nossos pensamentos, ampliando, assim, a nossa felicidade. Então, guardemos uma única frase de tudo isso que nós refletimos hoje. Quem pensa bem e age bem, vive bem. Muita paz a todos. Quem pensa bem, quem age bem, vive bem. Porque a voz do Cristo ecoa em nós. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Muito bom. Marina, eu estava pensando aqui, como é importante falar do perdão, né? Assim, como de outros aspectos, mas o perdão, quando você falou, vamos falar do perdão, nossa, como é importante. Por quê? Porque a filosofia é um aspecto da filosofia, mas a religião parece que tomou posse, né? Porque quando a gente fala de perdão, a gente já associa com a religião. E aí você disse uma coisa do perdão deturpado, e isso chamou muita atenção, que eu falei assim, puxa, será que se nós soubéssemos lá atrás o que a gente já sabe hoje, né? Você vê que Kardec faz essa questão na 661, no Livro dos Espíritos, pergunta, né? Pedimos realmente a Deus o perdão, ele nos daria. Ele fala, os Espíritos respondem, o que vai mudar aí é a nossa luta. Não é Deus dando perdão, é nossa mudança de comportamento. E por muito tempo, por muitos séculos, a própria religião e tudo mais nos colocou, né, perdão na questão de lá confessar, né, e aí o você rezar, né, faz determinados rituais, tudo mais, e seria perdoado. Isso não acomodou? Isso não trouxe para a gente acomodação ou dificultou, como esse entendimento do perdão, algo individual nosso, que vale o nosso esforço, do entendimento, que isso só traz benefício? Porque uma vez que faz a kit, você não se esforça, né? Então, quando você falou isso, isso veio na minha cabeça, sabe? Quanto isso nos, né? Nós, com essas atitudes, claro, né, que estão dentro do contexto filosófico-religioso em muitas tradições, nós estamos, na verdade, transferindo para o outro uma responsabilidade daquilo que seria nós termos que resolver. Então, se eu vou, me confesso e meus pecados estão perdoados por conta disso, eu saio dali e disse, tá bom, meus pecados estão perdoados. Mas, e aquilo sumiu da minha mente? Aquilo fez com que eu solucionasse a situação? Não. Nós estamos vendo nas segundas-feiras o estudo da obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Na segunda-feira agora, que passou, nós ainda vimos o desencarne de Cavalcante, que está num hospital, onde ele fez uma cirurgia e pegou uma bactéria, está com septicemia. Cavalcante está ali, é um homem muito católico, é um homem fervoroso, é um homem bom, e ele chama um padre para a sua confissão, natural que assim fizesse, mas não foi suficiente, porque ele tinha separado da esposa no passado, por um comportamento que não fora legal com a esposa, agora ele compreendia. O maior desejo dele, mesmo o padre disse, não, mas você não vai para o inferno, você não vai para o purgatório, que ele tinha medo, você não vai, porque você é um homem bom. Ele era um homem bom, de fato, mas ele tinha que se ajustar com a esposa num sentimento que ficou complicado. Então, o que ele queria era encontrar com ela, ele não desencarnava, porque ele queria encontrar com ela para pedir perdão dele não ter sido o marido que talvez ela precisasse, ela desejasse, embora ele a amasse, mas ele não foi esse marido especial que ela queria. Por conta disso, ela se separou. E ela já está desencarnada. É isso que nós temos. O que a gente não resolve aqui, nós vamos levar para o mundo espiritual. Ela está desencarnada numa situação também ruim, porque ela também queria pedir perdão para ele por não tê-lo compreendido. E abandonado, e casado com outra pessoa, e foi cuidar da vida dela. Ela, então, é trazida pelos mentores espirituais para que eles possam dialogar
e mutuamente se perdoar, para ela seguir a jornada dela e ele poder, então, desencarnar, porque ele está preso a um corpo físico que não resiste mais, porque ele desejava encontrar com ela para pedir perdão. Veja como é importante. Então, não é uma questão de um ritual, não é uma questão de um dogma dentro de um processo religioso, é uma atitude de foro íntimo. O verdadeiro perdão é uma atitude de foro íntimo, independente de qualquer situação de religião. Pode a religião trazer aquele conforto, aquele ritual, responder ao nosso anseio, mas se de fato não ocorrer, está vivo em nós, é ferida aberta. Muito bom, Marina, excelente. Nós já estamos chegando no nosso tempo aqui, mas alguém quer fazer alguma pergunta, uma colocação, antes da gente ir para a prece? Todo mundo quietinho, eu acho que o povo já está indo dormir. É que tem muito para pensar, isso sim, viu, Marina? Ai. Então tá. Marina, muito obrigada por essa noite, pelas explicações, as reflexões sobre o perdão, porque é tão necessário para a gente, é um sentimento que precisamos desenvolver muito, e quanto mais flexibilidade nós tivermos, né, e quanto mais ampliar o nosso conhecimento nos nossos horizontes, a possibilidade é maior de fazer parte da nossa vida, né, como você colocou, nosso cotidiano, o uso do perdão. Então, muito obrigada, Marina, espero que você volte mais vezes aqui para nós, Obrigada a vocês. Não fique esperando um ano, não. Olha, acho que a Júlia Beatriz levantou a mão. Oi, Júlia. Levantou a Júlia? Então, vamos aproveitar que o Silvio está na sala. Tem uma música dele, de autoria dele, que é lindíssima. Eu não lembro agora, desculpa, Silvio, o nome da música, mas eu sei que fala de Jesus, gente. Tem que abrir o microfone. Hã? Acho que é Jesus mora num canto. Não. Isso mesmo, Consolador. É Jesus. Ai, Carmen, nem a Carmen acertou, então ela me livrou. Nem ela acertou. Ela me livrou. São muitas. Pode ir, Rosana? Gente, vamos lá. Jesus mora no canto, Jesus Consolador, Jesus enxuga o pranto de quem chora de dor. Jesus mora no canto, Jesus Consolador, Jesus enxuga o pranto de quem chora de dor. Só pedras no caminho, jardins não tinham flor, da rosa só o espinho, foi tudo que restou. Um peito magoado, um coração marcado, não via a luz ao lado, a resgatar-me no amor. Um peito magoado, um coração marcado, não via a luz ao lado, a resgatar-me no amor. Jesus mora no canto, Jesus Consolador, Jesus enxuga o pranto de quem chora de dor. Jesus mora no canto, Jesus Consolador, Jesus enxuga o pranto de quem chora de dor. Só pedras no caminho, jardins não tinham flor, da rosa só o espinho, foi tudo que restou. Um peito magoado, um coração marcado, não via a luz ao lado, a resgatar-me no amor. Um peito magoado, um coração marcado, não via a luz ao lado, a resgatar-me no amor.
isso, gente. Obrigado, gente, também. Boa noite, Marina, a todos. Que joia, que Obrigada, gostoso. Silvio. Deus abençoe Muito a bom. todos. Assim seja, que assim seja. Mais uma vez, obrigada pela presença de todos. Marina, muito obrigada. Eu até cantaria a música Marina, sabe? Mas a minha voz não permite, né, Silvio? Então, não. Mas obrigada, Rosana, viu, da por estar Marina é conosco. professorinha. Oi? Da Marina é professorinha. Ai, Silvio, canta para nós, então. Você sabe aí, Silvio? Só para Tá tempo encerrar de aqui. cantar aí? Ah, dá. Daí a gente Então vai dar vamos lá, tchau. então. Tá. Ela é professora de todos nós aqui. Eu daria tudo que tivesse para voltar aos tempos de criança. Eu não sei por que a gente cresce se não sai da mente esta lembrança. Ao domingo missa na matriz, a cidadezinha onde eu nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz. Meu pequenino, e aí? Que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Onde andará Mariazinha? Onde anda eu igual a toda meninada? Quantas travessuras eu fazia, jogo de botões pela calçada. Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Muita paz, muita luz. Até Muita a semana paz, que gente. vem. Deus Abre o abençoe. microfone aí, vem, tchau. Boa Marina, mais uma noite, boa vez, muito noite. obrigada. Tchau, boa noite. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite.